noite que estão nos assistindo pelo Facebook, nossos amigos da Web Rádio Portal da Luz e da Web Rádio Fraternidade, que estão nos assistindo pelo YouTube. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, querida Luziana, tudo bem com você, querida? Boa noite, Ângela. Boa noite a todos os irmãos queridos que estão aqui conosco acompanhando por essas diversas vias. É uma alegria estar aqui com vocês, do Joana e de diversas partes deste lindo planeta que nos abriga como morada. Vamos, em nome de Jesus, para a reflexão de hoje. Vamos. E aí, para a gente começar, a gente gostaria de convidar todos vocês para a nossa prece, né? Para a gente poder estar em sintonia com o nosso amado Mestre Jesus e com a nossa querida mentora Joana de Ângeles, né? Então, eu convido a todos para cerrar os olhos físicos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso farol. Tu és, Jesus, a grandeza, a estrela maior que nos ilumina na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, pelos seus ensinamentos, pelo seu acolhimento, pelo seu amor, que tanto nos auxilia na nossa caminhada. A querida mentora Joana de Ângeles, a nossa gratidão pelo acolhimento, pela série psicológica que trouxe a lume, que tanto nos auxilia no nosso crescimento espiritual. A nossa eterna gratidão aos demais espíritos simpatizantes com esse estudo, a nossa eterna gratidão. Rogamos que nos ampare, que nos dê sustentação, que envolva a nossa querida Luziane Bahia na sua fala de hoje, que ela possa trazer para os nossos corações lições de verdadeiras diretrizes de amor, de como viver, de como lidar com a dor diante do problema de cada um, porque todos nós passamos por ele. E assim, Jesus, nós te rogamos que esteja conosco, nos amparando na noite de hoje, amparando todos aqueles lares que aqui estão conosco. E assim, Jesus, nós te agradecemos, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Eu gostaria de apresentar a Luziane. A Luziane, muitos de vocês já a conhecem, a Luziana, nossa querida Luziana é da Bahia, de Salvador, terra do Divaldo, terra de Joana, né? De Francisco de Assis, e de tantos espíritos nobres que ali passaram, deixando tantos ensinamentos. Então, ela é advogada, expositora espírita, é trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. Ela e seu esposo Hélio, eles dirigem lá o grupo de jovens, né, Luziane? Uma vez por semana, né, que vocês fazem esse estudo? Trabalhamos juntos, sempre aos domingos. Aos domingos, trazendo para esses jovens as diretrizes, os ensinamentos de Jesus, né, para que eles possam caminhar conhecendo o Evangelho. Né? Maravilhoso, que trabalho mais lindo. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito bem. E agradecer também a nossa gratidão pela a Web Rádio Portal da Luz, que é lá do Mato Grosso do Sul, e da Web Rádio Fraternidade, que é de Uberaba, do nosso querido Rubens, de Minas Gerais. A nossa gratidão por vocês estarem transmitindo o nosso estudo, as nossas lives, e isso para nós é de uma
uma gratidão imensa, né? Então, nós agradecemos a vocês e vamos, então, passar a palavra para a nossa querida Luziana. Então, minha querida, a palavra é sua, viu? Obrigada, Ângela. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. No primeiro livro, primeiro romance, trazido pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Há 2000 anos, encontramos a narrativa do benfeitor a respeito de sua própria história. Como senador romano Públio Lentulus, vivendo naquelas pairagens antigas, contemporâneo de Jesus, e tendo todo o poder, todo o destaque na sociedade. E por conta de aspectos específicos na sua família, notadamente o adoecimento da sua filhinha, Flávia, estimulado por sua esposa, Lívia, ele vai ao encontro de Jesus, à frente do Tiberíades. E é algo interessante, porque ele mesmo narra que esses passos encontram-se um pouco vacilantes, duvidando efetivamente de que aquele pudesse ser algum Messias, algum Salvador, que pudesse fazer algum efeito aquela busca ao Mestre. Ele vai e escolhe um avançar um pouco das horas para não se expusesse tanto socialmente, para que as pessoas não identificassem que era ele, todo-poderoso, senador romano, que estava indo ao encontro do carpinteiro de Nazaré. Mas, à medida que ele vai se aproximando das pairagens onde Jesus costumava pregar, a sua mente vai volvendo, retornando a diversos aspectos da sua existência. E ele vai se lembrando de muitos fatores e tendo algumas dúvidas, buscando questionamentos a respeito da própria paz, ou mesmo se aquele encontro poderia apresentar algo de efetivo. O seu coração vai amolecendo, é como se tudo estivesse ao encontro de proporcionar aquela conexão entre ambos, porque a própria natureza parecia preparar, conduzir aquele coração que sempre foi tão orgulhoso a esmaecer um pouco esse orgulho para o encontro com Jesus. Mas o que é mais lindo é a própria narrativa de Emmanuel descrevendo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: diante de seus olhos ansiosos, e é Emmanuel escrevendo sobre o que ele mesmo vivenciou, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Linda essa descrição que Emmanuel faz do seu encontro, da sua visão em relação a Jesus, a percepção da presença de Jesus e a descrição a respeito desta individualidade. Mas é bem verdade, meus irmãos, que este momento é envolto por muitas emoções que ficam desencontradas. Jesus aproxima-se de Públio e a conversa é bem interessante, porque Jesus fala, Públio pensa, Jesus responde. Então, Públio pensa novamente e Jesus responde. Então, aqui no diálogo, na descrição de Emmanuel, as palavras são sempre de Jesus e os pensamentos sempre de Públio. Então, Jesus pergunta por que o senador o procurava. E ainda faz um aconselhamento, dizendo que ele, em verdade, deveria tê-lo buscado na hora mais alta do dia, no sentido do maior brilho do sol, para que todos pudessem ver e ele, efetivamente, pudesse naturalmente fazer a transformação e, de forma verídica, caminhar para algo diverso, para algo engrandecedor. E era porque ele buscava disfarçar ainda, não querer ser visto, não querer ser identificado. Jesus,
Ainda vai conversando com Públio sobre a fé da sua esposa e que ele estava intercedendo em auxílio e atendimento a estas rogativas que Lívia vinha fazendo e com muita unção, tanto Lívia quanto a sua funcionária, sua serva, Ana. Mas aí ele vai desenvolvendo um pouco, Públio pensando algumas coisas, como se estivesse rebatendo a fala de Jesus, pensando no poder de então. Mas Jesus deixa a lição que ele gostaria de apresentar a Públio, mas que é uma lição que vem para todos nós. Jesus diz assim para aquele senador romano: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos da corrente do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Diante daquele encontro, Jesus faz questão de deixar o ensinamento. Públio poderia escolher diferente, e escolhe. Escolhe ainda permanecer no orgulho. Escolhe que ainda o seu orgulho tenha primazia. Mas Jesus deixa claro que ele estava diante dele, concedendo a oportunidade da escolha. Ele poderia tornar aquele minuto valioso e ter venturas para toda a eternidade, a partir daquele momento de decisão, seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, a construção do reino dos céus nos corações. Mas ele também poderia transformar aquele minuto sagrado, perdendo a oportunidade, deixando transcorrer aquele instante de tanta misericórdia e permitir escoar a oportunidade para que aquele minuto glorioso fosse transformado em milênios sucessivos de dor e de sofrimento. Todas as vezes que olhamos histórias como estas, ficamos refletindo sobre as nossas próprias atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões. Quantas vezes Jesus convida o nosso coração a agir de acordo com o bem, entoando novamente a canção das bem-aventuranças na acústica da nossa alma, para nos permitir ouvir novamente o seu convite, sensibilizando-nos o recôndito do ser, para que decidamos de acordo com aquilo que vai trazer o bem, a alegria, a felicidade e que está de acordo com a nossa própria essência, porque somos seres oriundos da divindade. Mas quantas vezes, mesmo diante de oportunidades sagradas e divinas, nós, os seres humanos, malbaratamos estes instantes únicos e adentramos no resvaladouro das consequências das nossas próprias escolhas, acarretando para nós mesmos dores e a depender da forma como vivenciemos cada uma destas experiências, trazendo também o sofrimento. O Espírito Joana de Ângeles, nesse livro, Plenitude, é um livro muito fininho, poucas páginas, mas de um engrandecimento reflexivo incrível e ímpar. A benfeitora nesta obra reflete sobre o estudo, sobre as elucubrações
do príncipe Siddhartha Gautama, que ficou muito conhecido como o iluminado, o desperto, ou seja, o Buda. Aquele que instaura um pensamento em torno do sofrimento e que faz com que deste pensamento as pessoas que buscavam segui-lo criasse o próprio budismo, a própria prática budista de vivenciar a existência. Buda reflete sobre as circunstâncias da vida, ele que ficou tanto tempo sendo muito protegido no palácio para que não tivesse contato com doenças, com o deperecimento da matéria, com a pobreza, com a morte. E quando ele sai, e ele mesmo constata tudo isto, é a partir daí que ele cria estas 4 nobres verdades, como assim passa a posteridade. Então, Buda traz as 4 nobres verdades, sendo o próprio sofrimento, a análise sobre o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para cessar o sofrimento. E a partir destas 4 nobres verdades é que o Espírito Joana de Ângeles se debruça. Partindo desta premissa de Buda, e iluminando toda esta linda doutrina com a doutrina dos Espíritos. Iluminando tudo isto com a terceira revelação. Buda, que é 500 anos antes de Cristo e que trouxe essas informações ao conhecimento da humanidade. Ela resgata tudo isto, mas traz a iluminação do Consolador prometido, deste que tem a responsabilidade de aclarar os conhecimentos, de nos fazer perceber o rumo que temos de dar à nossa existência, mas com lógica, com sentido, sempre atrelando-se a um Deus que é de justiça, amor, misericórdia, que é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é um Pai Criador, todo bondade. E como disse João Evangelista, Deus que é amor. Buda, quando reflete sobre o sofrimento, diz que o próprio ser humano sofre pelo próprio sofrimento. Só o fato de existir o sofrimento, de existirem enfermidades, do deperecimento do corpo físico através da sucessividade dos anos, o envelhecimento, o ser sofre simplesmente por existir isto, que sofre por existir a morte, ou seja, o fato destas circunstâncias, que são tão naturais dentro do processo da existência, da encarnação, da reencarnação, o fato de serem tão naturais não retira do ser o seu envolvimento de sofrimento sobre elas. Ele diz mais, que nós também sofremos pela impermanência das coisas, ou seja, pelas coisas não serem permanentes. A felicidade não ser a todo momento, as alegrias, né? Os eflúvios, os prazeres não serem contínuos, não serem constantes, não serem permanentes, pelas coisas oscilarem mesmo, pela vida nos levarem altos e baixos, sofremos por todas estas constatações, mas também pelos condicionamentos, condicionamentos oriundos de hábitos, oriundos de direcionamentos, oriundos de orientações, e que tudo isso teria uma razão de depositar o ser em sofrimento. Mas refletindo sobre a análise desse sofrimento, é que Joana de Ângeles, ela nos distingue, ela traz como um esclarecimento muito profundo a diferença entre a dor e o sofrimento. Nós usamos como sinônimo, e ela também, ao longo de toda a obra, acaba colocando como sinônimo dor, sofrimento, mas faz questão de nos esclarecer, para que nós percebamos que dor faz parte do processo natural de engrandecimento, de superação, de desenvolvimento, e que sofrimento é o estágio emocional, sentimental, que depositamos sobre esta dor. Diz a benfeitora, dor não é uma punição. Revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida.
E esclarece em parágrafos sucessivos que a dor ela pode estar presente de duas ordens, e que a gente vai ver um pouco mais na frente quando fala sobre a origem do sofrimento. Mas ela deixa claro que tem essa função de avançar, de superar, de crescer, seja numa ou outra expressão, é crescimento. A dor sempre vem como uma forma educativa de nos colocar dentro, no contexto daquele rumo que precisamos tracejar para a nossa existência. De outro lado, diz a benfeitora, está o sofrimento. Pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. É a sensibilidade que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, as agressões de toda a ordem recebem resposta de violência e de agressividade. Percebamos, quando a benfeitora coloca o sofrimento, nos traz o estágio emocional de lidarmos com a dor. Então, a dor está no processo de crescimento nosso. Então, ela faz parte. Ela está dentro da naturalidade, da encarnação, da naturalidade de um corpo físico. Se existe uma fatalidade, e nós constatamos isto materialmente, é a fatalidade do nascimento, a fatalidade da morte, a fatalidade da reencarnação, como diz a benfeitora, a fatalidade de uma destinação chamada felicidade. Mas olhando apenas materialmente, existe essa fatalidade da morte, do perecimento. Então, ao nascer, uma constatação óbvia e lógica é que vai perecer, é que a matéria vai perecer. Então, diante desse processo, é natural que haja dor pelo desgaste, pelo uso excessivo, pelo uso equivocado, ou fazendo parte do próprio processo orgânico de modificações celulares, de adaptações, de situações que vamos vivendo, sendo da vida mesmo, dentro desta naturalidade. Então, a benfeitora, ao analisar esse sofrimento do sofrimento, sofrimento da impermanência, sofrimento dos condicionamentos, ela nos traz essa distinção, para que a gente perceba o que é dor, efetivamente, e o que significa sofrimento. Sendo o sofrimento uma eleição, nós escolhemos sofrer, perdurar esse sofrimento, intensificar aquele processo que é apenas de aprendizado. Mas que como dói, como incomoda, nós imaginamos que estamos sendo punidos, que estamos sendo castigados, que há uma desconsideração de Deus para conosco, porque está nos conduzindo àquela dor, enquanto que aquela dor, ela é reparadora e ela é estimuladora ao melhoramento, ao crescimento, a seguirmos avante. Então, a benfeitora, após analisar o sofrimento, ela debruça-se sobre a origem do sofrimento. E aí ela traz Buda novamente, porque Buda diz que são duas as origens do sofrimento. As origens kármicas, que ele atribui a toda a bagagem do ser, e a própria questão budista imagina, visualiza estas vidas precedentes. Então, seria uma condição kármica, uma condição de ter uma punição a respeito dos atos realizados, e por conta disso, aquele sofrimento. Mas ele também reflete que pode advir de fatores emocionais, de fatores psicológicos emocionais, e que ele vai atribuindo as coisas do dia a dia, que são as sucessividades das experiências relacionais que vamos vivendo. Então, as experiências kármicas, as situações kármicas, seriam remontadas ao passado, e esses fatores de perturbação estariam presentes nesse contexto atual, nesta existência, nestas vivências, nesses processos relacionais. E aí vem a benfeitora e toma destas explicações do Buda e traz para a gente o olhar da justiça das aflições. Nos insere os princípios da doutrina dos espíritos, falando sobre justiça, que não é uma justiça de punição, é uma justiça de educação e principalmente pautada no sentimento máximo que é o amor. É uma justiça que vai nos conduzir
para a felicidade. Justiça que vem para nos dar a cada um que nos é direito, e nós temos direito à felicidade. Porque fomos criados por Deus com este mote, com este objetivo. Se desviamos no curso da história, é a partir da nossa decisão, do exercício do livre-arbítrio. Porque temos a oportunidade, quando espíritos individualizados conquista do processo de evolução o manejo do livre-arbítrio, ferramenta, instrumento, potência da alma, que nos faz alavancar, mas também nos faz, diante do mau uso, buscar atalhos, eleger o mal, criar o mal dentro de si, porque o mal não é uma criação divina, é uma criação do homem. Como diz a parábola do trigo e do joio, a boa semente foi lançada, o homem cochilou, e naquele instante veio a má semente. No momento em que não vigiamos, que não estamos despertos, que não estamos atentos, recebemos a oportunidade desta vivência por eleição nossa, de trazermos o mal para aquela realidade que ocupa um espaço que deveria ser o espaço do bem, do amor, da bondade. Então a benfeitora, ela vai olhar para essa origem do sofrimento trazida por Buda, já tendo feito essa acepção de dor e de sofrimento, e vai iluminar com a doutrina dos espíritos, trazendo essa justiça das aflições, que o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo muito bem nos elucida, mostrando aquelas causas atuais, mas causas anteriores das aflições também, fazendo-nos compreender que tudo está imerso numa lei de causa e efeito, onde a causa é realizada, mas o efeito não é uma matemática proporcional e fria, e indiferente aos ganhos ou ao processo de soerguimento e de libertação daquela causa. Os efeitos sempre advêm para que saudemos, para com a nossa consciência, os desajustes que realizamos em outra oportunidade, em outro ensejo. Então, o efeito nunca vem com um aspecto que às vezes nós podemos imaginar, puxa, tal pessoa fez isto em outra encarnação. Como pensamos lendo os romances espíritas, vemos as escolhas, as decisões, e quando vamos projetar na nossa mente o que seria uma próxima reencarnação, nós retiramos faculdades aqui, nós retiramos capacidades ali, vamos reduzindo a atuação da pessoa, enquanto que vemos que o planejamento reencarnatório segue com tanta misericórdia. E ali está um ponto específico dentro do procedimento, do processamento reencarnatório, do planejamento reencarnatório, que é a questão principal da existência e aquela questão onde tudo mais vai girar no entorno e é olhada pelos espíritos luminares com muito cuidado, trazendo a lição que vai nos fazer readequar a nossa consciência com o que nela mesma reside. Porque, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, reside na nossa consciência a lei de Deus, todo o conjunto das leis de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, Joana traz, no que Buda chama de condições kármicas, ela observa as causas anteriores das aflições. E aí nos esclarece algo que nós conhecemos muito, por estarmos num planeta de provas e expiações. Então ela diz, dentro dessas concepções kármicas, que assim chama o Buda, a doutrina dos espíritos, identificando a justiça das aflições, as causas anteriores, chama de provações ou expiações. E olha a didática da benfeitora para mostrar a origem do sofrimento, ou seja, dos aspectos emocionais que vivenciamos diante de circunstâncias de provas ou de expiações. Diz a benfeitora, a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita
de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Mas lá na frente, ela descreve, aí ela coloca um pouquinho aqui, mais à frente. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Mais na frente, ela descreve o que seriam as expiações. Qual seria esse aprendizado a partir das expiações? As expiações, de outro lado, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. E mais aqui à frente, ela coloca: as provas vão nos impulsionar ao futuro, são oportunidades de nos impulsionar ao futuro, e as expiações são as oportunidades de equalizarmos o passado. Mas o que é que acontece? Diante de situações de provas ou expiações, que são situações justas, são situações devidas, com o estímulo para o atendimento da finalidade da reencarnação, que os espíritos nos ensinam na resposta que eles dão à questão 167, que a finalidade é a expiação, mas também o melhoramento progressivo da humanidade. Então, expiação nesse sentido de readequação, de reeducação, de repetir a lição que fez de forma equivocada, vivenciando ali experiências para liberar-se dos efeitos e das causas que deram origem àqueles efeitos. As provas, lançando o ser à frente para novos desafios e novas possibilidades. Diante destas duas circunstâncias que advêm para nos estimular a avançarmos mais, a superarmos as nossas iniquidades, a vencermos as nossas mazelas, muitos sofremos, porque não entendemos em que pese a doutrina dos espíritos iluminar a nossa mente, fazendo-nos identificar as coisas com lógica. No instante da dor, muitos ainda tergiversam e se afastam deste conhecimento que vem como brandura para afagar-nos o interior e nos permitirmos vivenciarmos as situações com renúncia, com abnegação, entendendo o sentido da resignação, que é o consentimento do coração, de entendendo a obediência, que é o consentimento da razão, para que tudo pudesse ficar claro, para que a partir da dor que nos chegue, nós entendamos que é um processo de libertação e não um processo de punição, e não um processo que deve ensejar sofrimento. O sofrimento natural, que vem como consequência das dores, que tem uma durabilidade ínfima, ele se apresenta como consequência de tudo que se vive, de ter aquele pensamento inicial de por que eu estou passando por isto, de puxa, será que isso não vai passar? É natural que ele esteja esses rudimentos de sofrimento. Mas todas as vezes que não enfrentamos as situações que Buda chama de kármicas, mas que a doutrina dos espíritos chama de justiça, todas as vezes que não enfrentamos estas causas anteriores, postergamos a libertação nossa das nossas mazelas. E aí criamos sofrimento. Diante da dor, que veio como educadora, que veio como mestra, criamos sofrimento e alavancamos ainda mais esse processo, prolongando, tornando um minuto, que poderia ser um minuto de redenção, um minuto de aproveitamento para a imortalidade, em venturas, acabamos por tornar aquele minuto comprometedor e passando a consecução do tempo, dos anos, dos séculos, vivenciando hábitos que se repetem. O que Buda chama de fatores perturbadores, o espírito Joana de Ângeles chama de noções psicológicas. E ela traz estas reflexões do Buda sob a perspectiva dessa psicologia profunda, à luz do Evangelho de Jesus.
Então, o desejo, que é o primeiro destes fatores, que nos convida a atendermos as questões supérfluas, a benfeitora nos diz o quanto temos de estar atentos para aquilo que desejamos. São emoções do presente, são as coisas que vão nos direcionando, é a nossa linha de interesse, é a nossa visibilidade de direcionamento, de foco, para onde nós vamos rumar, para onde nós vamos nos direcionar. Algo que nos vem como um desejo, como um anseio, que pode significar um primarismo ou uma forma muito infantil de expressar a nossa vontade. Porque o desejo deve estar iluminado pela lógica e pela razão. Porque a razão é aquela que dá origem ao dever, ao entendimento sobre o dever. O dever, ele descende da razão. Então, todas as vezes que imprimimos a racionalidade, o conhecimento racional, a lógica, dentro do processo relacional, vamos entender, olha, isso aqui pode até ser uma situação que me esteja ao alcance, mas isso não me convém fazer. Como muito bem ensina Paulo, nem tudo que me é lícito me é conveniente. Pode ser lícito, mas não me convém fazer. Não me é adequado fazer. Porque vai malbaratar e fazer escoar de forma desordenada o corcel sem educação, o veículo sem freio, a descer a ladeira das paixões que governam simplesmente pelo interesse, simplesmente pelo desejo. Diz a benfeitora. Além disso, existe a percepção sobre o que é ofuscamento. E ofuscamento é tudo que nos leva a uma ilusão. Tudo que obnubila a nossa visão e é como se fosse uma barreira de névoa, que por mais que estejamos diante da situação, aquela situação continua da mesma forma, sem percebermos as nuances verídicas, sem percebermos o prejuízo que pode nos acarretar aquela escolha e ficamos simplesmente envoltos naquele processo ilusório. Destaca a benfeitora. Assim nos acontece quando elegimos o orgulho, quando elegimos o egoísmo. E voltamos, meus irmãos, para aquele capítulo que é intitulado Mestre de Nazaré, no livro Há 2000 anos, que aqui lemos uns trechinhos no início da nossa conversa. Públio estava diante de Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. Ele estava diante do Salvador. Ele estava diante do Messias, do divino escultor deste planeta. Ele mesmo, na condição de Emmanuel, descreve o descompasso do seu coração. E quando ele está diante de Jesus, ele está de joelhos e lágrimas, num processo natural diante do magnetismo do Mestre. E mesmo assim, está com as vistas obnubiladas, porque é assim que sai daquele encontro. Retorna ao seu lar, identifica que a sua filha, que estava cometida pela lepra, está curada, sem febre, sentada na cama, querendo brincar, conversando. A sua esposa, Lívia, atribui todo aquele cenário a Jesus, ela que não esteve diante dele. Mas Públio estava com a lente do orgulho. E a lente do orgulho, do egoísmo, ofusca as nossas percepções. E são causas de sofrimento. Por quê? Porque como não estamos enxergando nem a situação em veracidade, o que ela representa, nem formas de evitarmos, nem de sairmos, enveredamos naquela escolha e iríamos malbaratar os nossos dias, por não termos utilizado o tempo de forma devida, por não termos debruçado sobre aquela oportunidade, o cuidado que deveríamos ter. E assim enveredamos, às vezes desanimados, porque constatamos que aquilo que imaginávamos ser tão verdadeiro era uma ilusão, era um engodo, era aquele oásis no deserto daquela visão que parece verdadeira, mas é uma miragem apenas,
que tem uma promessa de satisfação, que tem uma promessa de prazer, mas que nos leva à indisciplina e a perdermos a nós mesmos. Como outro aspecto, além do desejo, do ofuscamento, traz ainda a benfeitora, bebendo na fonte do budismo, o ódio como origem do sofrimento. Nas relações, todas as vezes que diante das situações não trazemos o perdão, isso é uma origem de sofrimento. Isso é uma origem de estágio emocional que vai nos envolver em rancor, em ódio, e diz a benfeitora, comprometendo a nossa saúde. Saúde psíquica, saúde espiritual, e como tudo reside no espírito, imprimimos no corpo físico e somatizamos. Então são aquelas doenças que estão muito em voga no contexto presente, que os exames não demonstram nenhuma oscilação e que recebem a denominação de psicossomáticas ou doenças no sistema imunológico, na fragilidade no sistema imunológico, ou caracterizadas por estresses, por agonias emocionais que não apresentam nada veemente, factível nos exames, mas que estão ali os sintomas, as reações oriundas do sofrimento. Que sofrimento? Da eleição pelo ódio. A oração simples, atribuída a Francisco de Assis, traz a proposta de onde tiver ódio, que levemos o amor. Porque o amor, como muito bem trouxe Pedro na sua epístola, cobre a multidão de pecados e faz com que tudo que é iniquidade pereça diante da força do amor. Porque ele é o antídoto para todo o sofrimento. Porque diante do olhar do amor, entenderemos que Deus é amor, que tudo que nos acontece é por amor e que a dor nada mais é do que uma linguagem decodificada ao nosso entendimento para que percebamos agora, porque antes não entendemos quando o amor aqui estava ou quando o amor estava em oportunidade para nós. A dor vem como mensageira do amor, ela é faceta do amor, para decodificar a mensagem que precisamos aprender, que precisamos receber como lição. Quando enxergamos tudo pela ótica do amor, o sofrimento bate em retirada. Mas enquanto isso não acontece, temos estas nuances que vão nos carreando para situações diversas. E encerra a benfeitora os fatores perturbadores ou as questões emocionais e psicológicas, trazendo a frustração. E frustração é todas as vezes que depositamos as expectativas sem também a lógica, sem o ponto racional, onde às vezes existe muito desejo, muito ofuscamento, muita vontade de que assim seja, e depositamos ali naqueles fatores que perecem, naqueles fatores que são humanos e, portanto, estão suscetíveis ao equívoco, às falhas. Depositamos todas as fichas das emoções, dos sentimentos, das destinações e nos frustramos, acarretando para nós também o sofrimento. Então, como origem do sofrimento, a benfeitora nos traz fatores do passado, que são causas anteriores, que geram dor reparadora no sentido expiatório, dor alavancadora no sentido provacional, e as situações relacionais do hoje, das criações atuais, das causas atuais, que também são situações de dores que vêm para o nosso aprendizado, mas que em uma situação, nas causas anteriores ou nas causas atuais, sempre há a nossa eleição pelo sofrimento ou não. Então, a origem do sofrimento tem estas condições basilares, mas deposita-se em nós a forma como vamos lidar com isso. E aí ela parte para a análise da cessação do sofrimento, que ela diz, para cessar o sofrimento, tem de defrontar-se com a causa. Não adianta fugir, não adianta adiar, não adianta fingir que não viu,
Não adianta adiar o processo do autoconhecimento, do autoencontro, da autopercepção, que vai ser um rumo orientador, uma bússola de orientação para onde deveríamos caminhar. Não dá para adiar todo este processo, porque a cessação do sofrimento, tudo isso vai cessar, e ela dá os títulos a cada capítulo, ela vai dando os títulos adotados por Buda. Por isso que nós dissemos que, ora ela fala do sofrimento naquela nuance que ela apresentou, ora iguala a dor. Quando é que vai desaparecer? Quando nós enfrentarmos a causa. E é interessante porque a gente diz assim, diante dos acontecimentos, que tudo vai passar, que tudo deve passar. E tudo, obviamente e objetivamente, vai passar. Mas só passa quando o aprendizado reside em nós. Quando fizemos o movimento do aprendizado. Porque senão, aquela situação pode passar temporariamente, aquela situação que nos leva a uma dor e que emocionalmente nos acarreta um sofrimento. Nós podemos até percebê-la passando, mas virá outra situação e que vai demonstrar que não passou. Por que não passou? Porque o aprendizado não foi conquistado. Porque não fizemos o processo verdadeiro de autotransformação. Mas quando isso acontece, efetivamente passa. E é por isso que este momento de pandemia, para que ele passe, é necessária a nossa transformação moral. É necessária a nossa construção regenerativa, para que nós consigamos perceber que ele passou. Por mais que ainda existam circunstâncias adversas, exteriores, intranquilas, mas teremos apreendido a lição para sermos mais resignados, para sermos mais devotados, voltados o nosso coração em fé, entendendo mais esse processo que estamos vinculados e fazendo toda esta lição de casa, sentimos que estamos estruturados e em segurança. A benfeitora ainda enfrenta a situação de quais os caminhos para cessar o sofrimento. E aqui nós gostaríamos de compartilhar as anotações que a benfeitora faz. São 9 passos, onde ela nos explica a importância do recolhimento interior. Ela fala da meditação, fala da oração, da importância da conectividade com os bons espíritos, com essas realidades em superioridade, estes luminares espirituais, este Deus transcendente, mas também a necessidade de um recolhimento interior para a conectividade com Deus imanente. Recolhimento interior que vai nos levar ao autoconhecimento. O processo meditativo que vai nos fazer perceber a realidade de quem nós efetivamente somos. Transferir para todos um olhar de maternidade. Meus irmãos, isso aqui é divino, é muito lindo. Porque quando lemos uma biografia de Francisco, chamada Irmão de Assis, do autor Inácio Larrañaga, é uma obra de tradição católica, mas que, segundo Divaldo Franco, teve acesso a essa história, a essa biografia, ele fala o quanto aqueles acontecimentos ali narrados têm a similitude ou são muito verdadeiros ou muito próximos do que realmente aconteceu a Francisco. Francisco, nesta obra, segundo o autor anota, ele indicava que os irmãos menores também seguissem de 2 a 2, como Jesus ensinou, e que fosse levar a mensagem, se necessário usasse a palavra, né? Pregando e se necessário usasse a palavra. Uma das orientações que ele trazia aos irmãos menores era que lidasse um com o outro como se fosse uma mãezinha. Cuidando do outro, trazendo o sentimento maternal para o cuidado em relação ao outro, e o outro também, que estava ali sendo cuidado, sempre apresentar ao outro também a percepção de proteção, de cuidado. E assim, protegendo-se mutuamente, podiam se sustentar diante das vicissitudes e dos embates daquela experiência que eles vivenciaram. E aí vem Joana, que foi contemporânea de Francisco, que foi ali da sua extensão de amor e de caridade. Ela traz isso, a importância de transferir para o outro, de considerar o outro, de olhar o outro com esse sentimento de maternidade.
porque assim vem a compreensão, a benevolência, a compaixão e tudo mais. Descobrir a bondade que há no outro. Olha os caminhos para sairmos do sofrimento. Descobrir a bondade que há no outro. Olharmos o outro sob o viés sempre positivo, sempre pensando positivamente, ao invés de nós sempre julgarmos, que é um comportamento muito humano, muito corriqueiro, de às vezes partirmos de uma premissa do julgamento, ao invés de partirmos de uma condição de olharmos o outro nessa positividade, descobrir a bondade, o que há de bom, mesmo diante daquelas pessoas que têm situações ou atitudes muito atrozes e infelizes. Gratidão à vida e a tudo. E isso apresenta um dever retributivo, uma consciência de dever retributivo. Porque se temos gratidão a tudo, nos postamos diante de Jesus, como Saulo no deserto, e perguntamos: Senhor, que quereis que eu faça? Que queres de mim? De que forma posso agir e contribuir no contexto da sua seara, neste trabalho da vinha? Então, gratidão à vida. E neste mês do Setembro Amarelo, o quanto é importante ressaltarmos a beleza da vida, a utilidade da vida, e o quanto todas essas nuances que nos trazem dor são nuances que têm o cunho de libertação e jamais de punição. E o quanto vincularmos-nos a Deus e a fé no futuro, a esperança por dias melhores, encontraremos logo mais aquilo que vai robustecer, que vai aliviar, que vai ser o refrigério, porque nenhuma dor, nenhuma situação atroz, um filho passa sem que o pai esteja a abarcar e sem que esteja a conceder a sua providência, para que sobre nós seja debruçado o seu amor. Exercitar a bondade. Olha, exercitar, ou seja, tornar um mote nosso, um hábito nosso, sempre essa bondade, sempre querermos a bondade. Nas atitudes mais comezinhas, menores do dia a dia, nós visualizarmos essa bondade. Para que, exercitando, fazendo esse processo de exercício, não quer dizer que a gente sempre vá ter êxito, mas eu exercitar, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se habituando assim a agir e conseguindo alcançar uma libertação do sofrimento. Olha como é lindo. Percebamos que todas as formas que a benfeitora está colocando são formas de ação, são formas de atitude. Atitude que vai repletando os espaços, atitude que vai tomando os lugares vazios, atitude no bem, na bondade, no amor, que vai preenchendo estas lacunas e impedindo abismos, impedindo as anfractuosidades, impedindo as dissensões e trazendo sempre a presença do bem, do bom, do belo, do Cristo para as atitudes, para as ações, para as situações. Exercício do amor. Exercício da bondade, exercício do amor. Não foi o que Jesus nos pediu? Para que amássemos, acima de tudo, sempre, para que nós nos amássemos, fizéssemos ao outro que gostaria que nos fosse feito, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor que tem ali a representatividade na caridade, que é o seu exercício, que é a sua movimentação, que é todo o seu espraiar. Compaixão. Trazer ao coração a dor do outro. Compadecer-se. Sensibilizar-se. Estar empático. E é perfeito isso. Porque quando nós fazemos o exercício para a compaixão, quando estamos sofrendo, quando há uma dor muito forte em nós, e fazemos esse processo de compadecimento, o que acontece? Nós visualizamos a dor que tem no outro, focamos em auxiliar o outro, e a nossa vai não ganhando mais aquele destaque de única, de primazia, como se ninguém mais sofresse, somente nós. Ela vai ganhando o seu espaço, que é a observação, que é o cuidado que temos de ter, mas não esmorecermos nem paralisarmos as nossas ações, porque estamos com a experiência da dor. Muito pelo contrário, laborarmos, porque à medida que vamos laborando, nós vamos vencendo, nós vamos superando, nós vamos nos libertando. Identificarmos a dor é não permitirmos o sofrimento,
Se o sofrimento está instaurado, é nós não permitirmos a sua permanência e fazermos de tudo para que a causa que deu origem àquela dor, ela desapareça. Porque desaparecendo a causa, desaparecem os efeitos. E como últimos pontos que a benfeitora nos traz, ações meritórias e incomuns, ou seja, fazermos além daquilo que é usual, que é comum, é nos desafiarmos a ultrapassarmos os limites, a sermos melhores em ações que trazem a dignidade, que trazem o respeito, que trazem o enlevo, e por fim, iluminar-se, erradicar as causas, iluminar-se, trazer a iluminação interior, que foi o que o Buda fez. Buda, que significa iluminado, que significa desperto. Iluminar-se, acender a luz de dentro para fora. Foi Jesus que disse: vós sois o sal da terra, que brilhe a tua luz. Trazer essa oportunidade dentro de tantas experiências desafiadoras, para que brilhemos de dentro para fora, reconhecendo num processo de autoconhecimento quais são as causas do sofrimento em que estamos envolvidos, e no processo de caridade, buscarmos o trabalho incessante, em nome do amor, vivenciando esses passos que a benfeitora nos aconselha, de exercício em torno da bondade, do amor, da compaixão, da benevolência, para que assim consigamos nos libertar e caminharmos para a felicidade. Felicidade que aqui no livro ela chama de plenitude, que é essa felicidade relativa e que vamos conquistando aos poucos, à medida que vamos vencendo cada limitação, vamos conquistando a felicidade em relação àquela limitação, porque transformamos, porque modificamos, porque em verdade trouxemos ao nosso coração um processo de regeneração, de renovação. Então, essas reflexões que a benfeitora nos traz, vêm à mente para estes dias tão desafiadores, como oportunidades reflexivas nossas, para que tomemos a decisão, nesse minuto glorioso, em que Jesus está aqui conosco, porque ele veio ao nosso encontro, onde a dor está mais intensa, o amor se faz ainda mais presente. Então, ele está aqui diante de nós, convocando-nos para vivenciarmos em trabalho este minuto valioso. Transformemos este minuto em glórias para a imortalidade. Nossa, que maravilha! Que maravilha! Quanta reflexão tão importante, tão maravilhosa, porque você trouxe a fala da nossa mentora que a dor não é sofrimento, né? E como as pessoas sempre assimilam que o sofrimento é que causa dor, né? Olha a dor que eu estou sofrendo, estou passando pela dor, estou sofrendo, e aí culpa Deus, se revolta, né? Enquanto que o sofrimento vem das nossas próprias percepções em relação à dor. É o nosso próprio olhar. E aí é a teimosia, é a rebeldia de não querer fazer a transformação que a dor está nos convidando a fazer. E aí a gente sofre. Verdade. E a gente viu que Francisco de Assis, ele não precisava, mas ele sabia que a prova que ele escolheu ali da pobreza e da dor, do sofrimento, era para ele uma ascensão, né, espiritual, né? E esses espíritos escolhem essas provas, né? E para nos estimular também Sim. a imitarmos, porque diante das nossas dores, e essas sim, com justiça no sentido das expiações, nós sim, com as defecções e mazelas, termos uma robustez, porque ele que nada tinha a carpir, nada tinha a vivenciar como libertação, estava ali tendo toda a paciência, toda a resignação para ultrapassar aqueles dias desafiadores, para nos ensinar como fazer, da mesma forma que Jesus o fez, né? Verdade, verdade. Você disse que quando, naquele encontro com Públio Lentulus e Jesus, né, e Jesus então diz, segue-me agora ou daqui a milênios? Esse convite, a gente poderia dizer que Jesus ainda faz para cada um de nós, Luziane? Oh, Ângela, insiste tanto. Você acredita que nas minhas preces diárias
É o que eu mais agradeço, é Jesus não desistir da gente. Porque é um renovar a todo instante desse convite, a todo momento. É incrível como em atitudes que são tão desafiadoras, em situações mesmo da vida, que são desafiadoras, e quando a gente para meditar, a gente pensa, meu Deus, Jesus só está sinalizando que a gente tem aquele espinho cravado na carne, que a gente tem aquele empeço ali, aquele obstáculo ali, que impede a redenção, que impede a alavanca. Então, ele o tempo todo, através das oportunidades que nós temos de caridade, que temos nas relações, às vezes uma incompreensão, às vezes um mal entendido, o quanto tudo isso é oportunidade de exercitarmos o que ele nos ensinou, de termos a brandura no coração, de termos a paciência. O espírito amigo, que é Joana de Ângeles, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a sua mensagem, a 7ª, ela intitulou a paciência. E quando ela vai falar de paciência, ela fala de dor. A dor é uma bênção que Deus concede aos eleitos. Então ela fala de paciência através da dor, para que nós entendamos que após o Gólgota vem a ressurreição. E é isso que Jesus deixa como marca para nos ensinar. E nos convida a todo instante. Estamos vivendo a nossa crucificação, estamos vivendo o nosso Gólgota, o nosso Calvário, o nosso testemunho. O que vem depois? O que ele mostra para a gente que vem depois? A ressurreição, a imortalidade consciente, a liberdade amadurecida para o agir. Então é uma proposta que todo momento o amor dele debruça sobre nós e nos convida nas situações pequeninas, das pequeninas às grandiosas, para que nós vençamos a nós mesmos e aceitemos essa construção desse reino luminoso no nosso coração. Isso mesmo. Muito obrigada. A gente tem aqui a Marlene Antônia de Curitiba. Belíssima mesmo. A Antônia Barbosa, a nossa querida Silvia, aqui de Londres, a Edileuza, do Rio de Janeiro, a Marlene aqui de novo, ela é de Curitiba. Então, olha, nosso agradecimento a todos vocês que estiveram aqui presentes, né? Através da rádio, da web rádio Fraternidade. Eu disse que era Uberaba, não, é Uberlândia, me perdoe, Rubens, mas é ali pertinho, do lado. Então, a gente agradece a Rádio Portal da Luz também, que está divulgando a nossa live, e a Rádio Fraternidade, né? São dois canais que... foi sem querer. Dois canais fantásticos, né? Que estão divulgando, assim, todas as lives, trazendo o Espiritismo, o ensinamento de Jesus para os nossos lares, porque são momentos que nós precisamos realmente trazer para nossas vidas, né? Não é só ouvir as palestras e fazer as anotações, a gente tem que vivenciar, né? É momento agora, que nem o convite que Jesus fez a público. Segue-me agora, né? Vive aquilo que eu trouxe, os ensinamentos, então, daqui a milênios. Então, não vamos desperdiçar nosso tempo, né? Que são tão preciosos, não é? Isso mesmo. Então, olha, a gratidão a todos. A semana que vem, nós teremos o nosso irmão aqui, Armando Menezes. Ele vai estar falando sobre suicídio,
do Setembro Amarelo. Então, suicídio jamais fica, vale a pena viver. E foi exatamente o que a nossa querida Luziane nos trouxe hoje, né? Vamos... os comentários, deixa eu tirar aqui. Vamos trazer para nossas vidas os ensinamentos do Cristo, que seremos muito felizes, né? Então, a gente gostaria de convidar você para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos sim, Ângela, agradecendo a todos do Joana, a todos que estiveram aqui presentes com a gente, o pessoal do Portal da Luz, da Rádio Fraternidade, todos esses irmãos queridos que estamos unidos nesta mesma vibração em torno do Cristo. E como uma mensagem para, assim, final, nas palavras finais, antes mesmo da prece, só que nós nos recordássemos que não há dor que não consigamos vencer, que não há momento em que sejamos a sós, porque sempre Jesus está conosco, sempre nos auxiliando como um bom irmão a esse processo nosso de libertação, a vivenciarmos as nossas dificuldades e superarmos todas elas. Então, Ele sempre está conosco e estamos sempre assessorados e amparados pelo seu amor e pela sua bondade. Vamos à prece. Querido Jesus, agradecemos pela sua presença conosco. É muito especial senti-lo, sentir o reiterar do seu convite no nosso coração, a tua presença nos nossos lares, que nos traz tanta paz e segurança, que nos permite equalizar os pensamentos, harmonizar as emoções, buscar o equilíbrio interior para coordenarmos as atitudes, as ações nestes dias tão desafiadores. Muito obrigada, Jesus, por sempre, sempre trazer o seu amor, que nos concede a esperança, que alavanca a nossa coragem, que renova o ânimo, que nos remove da tristeza e que nos traz a certeza de dias melhores, engrandecendo a fé, a esperança e nos fazendo perceber a utilidade que cada um de nós tem neste lindo contexto da criação e permitindo que, através dos estímulos sucessivos, aceitemos a caridade como forma de salvação. Abençoa todos nós, abençoa todo este planeta, todos os habitantes e aqueles que estão em sofrimento, em dor, neste ou no outro plano da existência, no outro plano da vida. Fica conosco, Mestre, nos impulsionando nesta jornada rumo ao mundo de regeneração. Gratidão imensa por tudo. Assim seja. Assim seja, Senhor. Então, uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva cada um, envolva você, minha querida Luziane, por essa luz que você nos trouxe hoje, e muita paz a todos.